Vendo? Sim, estamos. Está Sim, Então, gravando? boa. Pode iniciar, Lu, por favor. que eu não estou me vendo, mas vocês estão me vendo, então tá bom. Boa noite a todos. Eu sou a Elô, muitos já me conhecem, eu sou colaboradora da Casa Fraterna. E hoje eu vou estar aqui nesse espaço de aprendizagem, de estudos, para a gente falar um pouco sobre a linha dos boiadeiros ou dos caboclos boiadeiros. Antes de iniciar o estudo, a gente vai fazer a nossa prece. Então, eu vou, né, pedir para todo mundo se concentrar, se puder, fechar os olhos, colocar um copo de água perto, para a gente elevar os nossos pensamentos e pedir para que esse momento seja um momento de muito aprendizado para todos nós. Eu vou fazer a prece de Cáritas e vou pedir para quem conhece essa prece me acompanhar também em pensamento e elevar agora os nossos pensamentos e vibrações. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a fé e a esperança. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso, a fim de a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se há de refletir a vossa divina imagem. Que assim seja. É, a gente então vai começar agora o nosso estudo sobre os boiadeiros. A Silvinha vai estar projetando os slides para mim. Aqui eu coloquei, né, na ilustração um chapéu de couro e a gente vai ver que esse elemento ele vai estar bem presente ao longo de toda a nossa discussão. Pode passar, Silvia. Aqui de introdução eu coloquei o trecho de um ponto que fala um pouco sobre os caboclos boiadeiros, e é um ponto que me toca muito, e ele diz o seguinte: caboclo que nessa aldeia dá laço e desata nó, nas voltas que o mundo deu, caboclo não me deixou só. 7 luas, 7 serras pelas quais eu já passei, não estava ali sozinho, caboclo estava lá, eu sei. Lá na aldeia, lá na aldeia, lá na aldeia caboclo e lá na aldeia. A linha dos boiadeiros, e aí a gente até, né, consegue encontrar essa semelhança no nome dos caboclos boiadeiros, vai ter uma ligação muito grande com os próprios caboclos de pena, ou como a gente somente conhece como caboclos, que também é uma linha de trabalho dentro da Umbanda, e assim como os caboclos de pena, os caboclos boiadeiros também vão ser grandes conhecedores dos mistérios das matas, das folhas, da nossa terra. Então, por isso que ele também recebe esse nome de caboclo. Pode passar, Silvinha. Agora eu vou falar um pouquinho, no início desse estudo, sobre a história
ocupação e interiorização do próprio território brasileiro. Por que a gente vai falar um pouco sobre a história do nosso próprio país num estudo sobre uma linha de trabalho dentro da Umbanda? Porque a figura do boiadeiro, ela é uma figura que nos remete ao próprio processo de ocupação e de formação do nosso país. Quando a gente pensa nos caboclos de pena, geralmente a gente pensa nos nossos povos originários, nos nossos povos indígenas. E agora, no caso do caboclo boiadeiro, a gente também vai retomar muito a história do nosso próprio país. Por quê? Porque eles também vão fazer parte desse processo de formação e de ocupação do próprio território brasileiro. Então, quando a gente pensa no boiadeiro, às vezes, né, até pelo senso comum, a gente liga o boiadeiro a algo muito recente da nossa história, ou ao sertanejo, ou a uma cultura muito recente, né, do campo, mas muito pelo contrário. O caboclo boiadeiro, ele remete também aos primórdios da formação e ocupação do nosso território brasileiro. Pode passar, Silvia. Bom, então a gente sabe, né, que o nosso território ele já era ocupado antes da chegada dos portugueses, por volta do ano de 1500, pelos nossos povos originários, os nossos povos indígenas, mas com a chegada dos portugueses, a gente tem uma outra dinâmica do território brasileiro. E quando os portugueses começam a fazer o processo de interiorização, ou seja, adentrar o nosso território, muito desse processo de ocupação do nosso território vai ser realizado ali, principalmente no sertão do Nordeste da região Norte. A partir de qual atividade? A partir da atividade pecuária, ou seja, do gado. Então, a gente vai ter, né, essa figura daquele que cuida do gado, aquele que maneja o gado, aquele que vai adentrar o território, muito ligado a esse processo ali no século XVI, século XVII, já do nosso território. E é por isso que eu falei no começo do estudo. O boiadeiro que vem trabalhar na Umbanda, ele também é um grande conhecedor das ervas, ele é um grande conhecedor da medicina natural. Por quê? Porque ele precisou saber onde ele estava pisando. Ele precisou, quando ele vai fazer esse processo de adentrar, né? A gente pensando nos boiadeiros de fato, lá no século XVI, quando eles vão adentrar o território, quando eles vão cuidar desse gado no interior, eles vão entrar em mata fechada. Então, eles precisavam saber quais frutos eles poderiam comer, de quais ervas eles poderiam usar para se curar, como beber água, por onde andar. Então, eles vão ser também grandes conhecedores da nossa diversidade, das nossas matas, das nossas ervas. Então, quando a gente pensa, né, nesses boiadeiros que vêm trabalhar na linha de Umbanda, muitos desses boiadeiros, eles foram esses vaqueiros, foram esses homens do sertão que lidaram lá atrás com o gado e que precisaram adentrar a mata, precisaram conhecer esse território para fazer esse processo de ocupação geográfica. Então, quando a gente pensa nesses boiadeiros que trabalham na Umbanda, a gente pensa, né, nesses vaqueiros, nesses caboclos de couro. E também outra questão, né, esses boiadeiros, esses homens de couro, esses vaqueiros, eles precisaram aprender muito, principalmente com os povos indígenas. Por que eles precisaram aprender e trocar muito com os povos indígenas? Porque eles eram os donos da terra, eles é que sabiam por onde andar, eles sabiam muito sobre as ervas, sabiam muito sobre as plantas, os frutos. Então, esse vaqueiro ele precisou aprender muito com esses indígenas. E quando a gente pensa nesse boiadeiro, né, nessa figura do boiadeiro da Umbanda, a gente está falando também de uma figura brasileira, que é fruto da miscigenação, ou seja, da troca, né, ali de cultura, mas também fruto da miscigenação entre os indígenas e os africanos. Pode passar, Sil. Obrigada. E agora a gente vai falar um pouquinho da origem do culto. Como é que se origina esse culto ao caboclo boiadeiro?
Como é que se inicia esse culto a essa figura, né, desse homem humilde, rude do sertão, desse caboclo vaqueiro? Pode passar. Bom, também o culto ao boiadeiro, ele também faz parte desse processo de colonização e de ocupação do nosso território. Então, quando a gente pensa, né, na chegada dos portugueses por volta de 1500 e nas primeiras, no nosso primeiro ciclo ali da cana-de-açúcar, da colonização portuguesa, a primeira estratégia dos portugueses foi o quê? A criação dos engenhos de cana-de-açúcar, principalmente ali na região Nordeste. E com o início dos engenhos de cana-de-açúcar, a gente também tem o início do tráfico negreiro, ou seja, né, do tráfico de africanos em condição escravizada para o Brasil. Então, ali no início do século XVI, por volta de 1530, é que se começa a vir aquele grande contingente de pessoas, né, em situação escravizadas, saindo de diversas partes do continente africano e vindo para o Brasil. Por exemplo, a gente sabe que a Umbanda, apesar de ser uma religião brasileira, ela é uma religião que tem como base muitos dos princípios e dos fundamentos que vieram dos povos de África. Então, quando a gente tem, né, essa vinda massiva dos povos de África para cá, ali no início do século XVI, a gente também tem a vinda de muita e muita cultura da religiosidade, da musicalidade, e que faz, né, parte da formação da própria cultura brasileira. Então, quando se tem, né, esse processo de formação dos engenhos de cana-de-açúcar, a gente também tem esse contingente africano vindo para o Brasil. Então, milhares de africanos chegam aos portos brasileiros na condição de escravizados, naquele momento, trazendo o quê? Trazendo seus deuses, trazendo as suas crenças, trazendo as suas manifestações religiosas, trazendo a sua música, a sua culinária, etc. E nessa vinda dos africanos na condição escravizada para o Brasil, a gente tem a vinda de dois grupos, principalmente a vinda de dois grupos dos povos de África para cá. O primeiro grupo, que é do tronco linguístico banto, que são os povos africanos da África Centro-Ocidental, que a gente tem ali a região do Congo, de Angola e de Moçambique, que vão ser a grande parte dos africanos trazidos para o Brasil desse tronco linguístico banto, né? Então a gente vai ter da região ali do Congo, da Angola e do Moçambique. Porém, a gente ainda vai ter outros grupos, né? Os chamados iorubanos, que estavam localizados principalmente ali no oeste africano. E aí a gente vai ter algumas etnias, como os iorubás, os nagôs, os jejos, os minas, os malês, os mandingas, etc. E é uma informação assim muito importante porque quem chega primeiro? Quem chega primeiro são os africanos do tronco linguístico banto, ou seja, de Congo, Angola e Moçambique. E essa informação vai ser muito importante para explicar o início do culto ao próprio caboclo, ao próprio boiadeiro. Então, quando chega esse primeiro contingente de africanos escravizados no Brasil, eles vão chegar, né, principalmente nessas regiões do Congo, de Angola e de Moçambique, e que vão ocupar principalmente aquela região do recôncavo baiano, que era onde estava tendo os primeiros engenhos de açúcar. Por que essa informação é importante? Porque esses africanos, né, principalmente ali, né, de Congo, Angola, eles tinham como expressão da sua religiosidade o culto aos inquices. Os inquices são para os bantus o mesmo que o orixá representa para os iorubás. Essa crença que a gente tem, né, que a Umbanda tem, do culto aos orixás, vem o quê? Dos iorubás. Porém, os povos, né, bantus, que foram os primeiros a chegar, eles também tinham a sua religiosidade muito parecida, né, com esse culto aos orixás, mas na verdade um culto aos inquices. O que são esses inquices, né? Que é muito semelhante à própria energia do orixá. São espécies de ancestrais que representam muito a força as forças da natureza. Então a gente vai ter, por exemplo, Dandalunda. Dandalunda, que seria algo muito próximo de Oxum,
né, do orixá Oxum. Então, esses primeiros povos que chegam aqui tinham o quê? O culto aos inquices, a esses ancestrais. Porém, quando eles chegam aqui no Brasil e vão ocupando ali aquelas áreas de região dos engenhos, quando esses escravizados, principalmente, fogem das fazendas ou começam a ter contato com os moradores que já estavam aqui localizados, com quem que eles começam a ter contato? Com os povos indígenas. Então, vai começar a ter uma troca muito grande de cultura com os indígenas. E essa troca vai o quê? Originar. Pode passar, Silvinho. Obrigada. Vai fazer com que, né, os bantus procurassem um outro ancestral para ser cultuado, já que eles estavam onde? No Brasil. E esse ancestral a ser cultuado vai ser o próprio caboclo. Tanto o caboclo de pena, que vai ser a representação do indígena, tanto o caboclo de couro, que vai ser a representação desse vaqueiro, aquele homem que lidava, né, com o gado. Então, os bantus vão formar ali, né, já no século XVI, XVII, também vão continuar cultuando a sua fé, né, a fé nos inquisidores, mas também agora cultuar o quê? Um novo ancestral, que vai ser a figura do caboclo. E aí, os bantus vão formar o que a gente chama, né, o que a gente conhece de candomblés de caboclo, que é um ritual dos antigos negros de origem banto, que na África, né, distante, cultuavam os inquices e que no Brasil encontraram um outro antepassado que também vai ser cultuado lado a lado com os inquices. Não na figura de um deus, mas na figura o quê? De um espírito, de uma entidade. Então, quando eles chegam aqui, né, nesse país que é novo, que é distante da sua terra, que é distante do berço africano, eles vão cultuar o indígena, o caboclo, né? Esse termo caboclo é um termo que os antigos nordestinos usavam para se referir o quê? A tanto o caboclo mesmo, né? A figura do indígena, mas também ao caboclo, aquele que, né, conhece a mata, aquele que é fruto também dessa miscigenação entre o africano, o indígena. Então, o próprio termo caboclo é um termo muito antigo usado, né, no Nordeste. E o candomblé de caboclo, que vai ser onde nasce esse culto ao boiadeiro, ele vai se dar início entre os bantos, né, como a gente já falou, sendo os espíritos indígenas paralelamente cultuados às divindades africanas dos inquices. Os caboclos, espíritos dos antigos indígenas que povoaram o território brasileiro, os antigos caboclos eleitos pelos povos bantos que aqui viveram anteriormente à chegada dos negros nagôs, como os verdadeiros ancestrais das terras nativas. Ou seja, né, estando agora numa terra que é distante da África, vai se buscar esse ancestral dessa terra aqui, né, do Brasil. E esse ancestral vai ser o quê? Vai ser o indígena, vai ser o vaqueiro. Ao caboclo indígena são designados os caboclos de pena. Por que caboclos de pena? Né? Por causa da referência ao penacho, ao cocar. E também os caboclos de couro, que seriam os boiadeiros, que teriam vivido no sertão, na lida do gado, sendo uma mistura do indígena com o africano. Essa mistura, principalmente a mistura dos saberes, a mistura dos conhecimentos, a mistura do conhecimento das ervas, do conhecimento da floresta, do conhecimento dos frutos, até mesmo da coragem de desbravar o sertão, de adentrar a mata dentro. Então, o início do culto ao caboclo de couro, né, ao boiadeiro, se dá dentro desse culto do chamado, né, candomblé de Angola, que vai ser a base. Pode passar, Silvinha. Para o surgimento posterior das outras variantes regionais de culto ao antepassado indígena ou até mesmo ao caboclo de couro. Porque a gente sabe que a Umbanda, né, ela é uma religião nova e que muitas das entidades que são cultuadas na Umbanda já eram cultuadas em outras ritualísticas. E é o caso do boiadeiro. O boiadeiro, então, ele vai ser essa entidade, né, esse espírito, essa manifestação junto ao caboclo de pena, ou seja, junto ao indígena, que já era cultuada há muito e muito tempo, principalmente pelos africanos escravizados, quando chegam aqui no Brasil. A mãe do Davi e o pai.
Pode passar, Silvio. Bom, então a gente já falou um pouco, né, do surgimento desse culto ao caboclo. Então a gente sabe, né, que o culto ao caboclo, seja ao caboclo de couro ou ao caboclo de pena, né, que seria o caboclo que a gente está mais acostumado a ver nos terreiros, né, da figura dos indígenas, ele tem relação com os povos escravizados no Brasil. Há essa diáspora africana, ou seja, nessa retirada em massa de indivíduos do território africano trazidos para o Brasil na condição de escravizados e que, chegando aqui, vão procurar, né, se referindo, no caso dos bantos, que vieram ali de Congo, Angola e Moçambique, vão procurar um novo ancestral, um ancestral dessa terra para cultuar. E qual que vai ser esse ancestral dessa terra? O indígena e o boiadeiro. Tá, mas vamos falar um pouquinho então do boiadeiro na Umbanda. Pode passar, Silvio, fazendo favor. Bem, Aqui eu coloquei um ponto também que eu gosto muito, né? Que é um ponto do boiadeiro Chapéu de Couro, que diz o seguinte: Chapéu de couro, por Deus abençoado, ao chegar peço licença para entrar no seu reinado. Ele é da Bahia, esse boiadeiro vale ouro. Ele é da Bahia, salve seu chapéu de couro. Muitos dos boiadeiros que trabalham na Umbanda, se você, né, perguntar para eles, ou se eles vierem e contar a história deles nos terreiros de Umbanda, eles vão, né, dizer que muitos deles vieram da região norte, da região nordeste do nosso país. Por quê? Porque, como a gente já falou, né, tem muito a ver com aquele processo de interiorização do nosso território, da figura do vaqueiro, da figura, né, desse caboclo de couro. Então, muitos desses boiadeiros, eles vão dizer, né, que eles são da Bahia, que eles são de outras regiões, tanto do norte quanto do nordeste. Pode passar, Silvinha. Obrigada. Na Umbanda, qual que é a saudação aos boiadeiros, a linha dos boiadeiros? A saudação, né, que a gente tem, a linha dos boiadeiros, é Getruá, Getuá, ou, né, Marrombacheto, ou Chetro, Marrombachetro. Então, né, é muito usado Getruá, boiadeiro, Geto, Marrombacheto, seu boiadeiro. E essa saudação, né, Getruá, Getuá, Marrombacheto, Cheto, Marrombacheto, que é a saudação na Umbanda usada para saudar os boiadeiros, é o encontro dos povos e dos ensinamentos trocados. Ou seja, né, mais uma vez a gente fala aqui do boiadeiro como fruto dessa troca entre o brasileiro, né, o indígena, o africano. Porque essa saudação, né, marrom-bachetro, ela pode ser entendida como uma corruptela da palavra ramba e eto, que em tradução seria algo próximo de nossa divindade. E o prefixo ma indica plural, ou seja, né, nossas divindades. Dessa forma, a saudação ela indica algo relacionado, né, a salve essas divindades, salve esses espíritos. Ou eu já encontrei também informações dizendo, né, salve, salve essa força, enfim. Mas se a gente faz uma tradução, a gente teria, né, Chetro, Marrombachetro como salve nossas divindades, salve o nosso sagrado. E essa é a saudação dos boiadeiros na Umbanda. Pode passar, Silvia. Bom, então a gente sabe, né, que a linha dos boiadeiros ela é muito antiga, o culto aos boiadeiros ele é muito antigo, porém os boiadeiros chega como uma linha para trabalhar dentro da Umbanda. E aí a gente vai ter os elementos principais dessa linha de trabalho dentro da Umbanda. A regência principal dos boiadeiros se dá pelos orixás Ogum, Xangô, Yansan e Oxóssi. As cores da vela, as velas, né? Elas podem ser tanto azul escura, amarela, bicolor, marrom e branco, marrom, vermelha, etc. Algumas ervas ligadas aos boiadeiros. A gente tem a cânfora, a folha do bambu, a losna, o chapéu de couro, a arruda, hortelã, eucalipto, espada de São Jorge, lança de Ogum, pinhão, etc. Alguns alimentos para oferenda, né? Quando se vai fazer alguma oferenda, algum agrado aos boiadeiros ou em festa dos boiadeiros, né? Geralmente se enfeita
as casas, os terreiros com essas ervas, né, com esses elementos, mas também pode ser enfeitada, pode se ofertar frutas em geral. Por que se pode ofertar frutas em geral? Porque o boiadeiro ele também é um caboclo. Então, a gente tem também alimentos para oferenda, como as frutas em geral. Culinária ritualística, ou seja, né, o que geralmente é servido para os boiadeiros, ou um prato que remete à linha dos boiadeiros. Por né, quando vivos, quando encarnados, terem sido geralmente, né, homens, mulheres, indivíduos que lidaram com o gado, que lidaram com o sertão, o alimento ritualístico, a cozinha ritualística ligada aos boiadeiros, é a carne bovina. Então, em muitas festas que se faz para os boiadeiros, em muitas festividades, é muito comum encontrar o churrasco, a carne sendo ofertada para consulência. E por quê, né? A carne, porque faz uma referência, né, a quando esses espíritos viveram em terra e lidaram com o gado. E aí tem uma questão, né, que isso foi algo que eu aprendi, que diz que, na verdade, teria que ser ofertada a ponta do peito e a rabada. E por que a ponta do peito e a rabada? Porque a ponta do peito, né, o peito do gado, seria onde ficaria concentrado o maior axé daquele gado, né, o maior axé do boiadeiro. Por quê? Porque quando ele entrava, né, o boiadeiro entrava na mata montado no seu gado ou em busca do gado perdido, né, quando ele entrava montado, esse gado geralmente ele ia quebrando os galhos, rompendo tudo que estivesse no caminho dele no seu peito. Então, essa parte do peito do gado seria uma parte de muito axé e de muito fundamento ligado a essa prática das vaquejadas. Porque quando estoura a boiada, né, ou quando o boi sai, mata dentro, ele leva tudo que ele tiver que romper, de galho, de folha, de água, o que for preciso, ele